Amigos da Rede Globo, agora em definitivo, ao vivo, circuito de Imola, Grande Prêmio de San Marino, daqui a pouco todas as emoções da Fórmula 1 2000, a terceira etapa do Campeonato 2000, você está vendo aí as últimas posições do grid de largada, o grid de largada que vai ter Mika Häkkinen como pole position mais uma vez, a terceira vez em 3 provas este ano. Häkkinen virou em 1:24.714, você está vendo aí as últimas filas, as últimas 2 filas. Schumacher vai largar ao lado de Häkkinen na primeira fila, ele fez 1:24.805. A segunda fila traz também McLaren de David Coulthard e Ferrari de Barrichello, Rubinho largando na 4ª posição mais uma vez. A terceira fila traz Ralf Schumacher de Williams e Hans-Harald Frentzen de Jordan. A 4ª fila na 7ª posição é de Irvine com Jaguar e depois de Jarno Trulli com a outra Jordan. A 5ª fila traz Jacques Villeneuve com o BAR Honda e depois Pedro Paulo Diniz na 10ª posição com o Sauber motor Ferrari. Ricardo Zonta larga na 7ª fila, na 14ª posição. Aí você está vendo o Ralf Schumacher, a 5ª posição, viu o Rubinho Barrichello logo ali atrás do Ralf Schumacher, o carro do Jarno Trulli, do Frentzen, perdão, que vai largar na 6ª posição. Aí o Rubinho, a câmera on-board no carro de Rubinho, do lado esquerdo um pouco à frente o Coulthard, pela direita, bem à frente de Rubinho, na mesma linha, Schumacher, e lá do lado esquerdo, a parte de dentro, parte externa da pista, perdão, o carro de Mika Häkkinen, que vai largar na pole position. Daqui a pouco todas as emoções, vamos para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. A primeira volta do Grande Prêmio de San Marino. Aí vão eles para 4.933 metros. O circuito de Imola. Mika Häkkinen, o carro fica no box. O carro de Heidfeld. No grid, o carro de Heidfeld largava na última posição, 22ª e última posição. No ar-bar hoje, o mais rápido foi Mika Häkkinen. As McLaren foram mais rápidas. Mika Häkkinen e Coulthard nas 2 primeiras posições, Schumacher e Barrichello sustentando esta 4ª posição. Você está vendo aí, o Heidfeld está parado no grid de largada, nós temos a câmera no carro de Rubinho Barrichello, boa sorte Rubinho. Rubinho foi segundo na Austrália, chegou a liderar, depois de ir na 3ª posição quando quebrou por problemas hidráulicos no Grande Prêmio de Interlagos no Brasil, e vem agora para a 3ª etapa do campeonato. Schumacher é o líder com 20 pontos, Fisichella tem 8 pontos em segundo, Barrichello e Ralf Schumacher dividem a 3ª posição com 6 pontos. Frentzen tem 4 pontos. Villeneuve e Trulli tem 3 pontos. Zonta e Jason Button tem 1 ponto. A Ferrari tem 26 pontos contra 8 pontos da Benetton. Esta pontuação do campeonato. Reginaldo Leme, a sua expectativa? Uma corrida que promete uma luta intensa, principalmente entre Schumacher e Häkkinen. Barrichello e Coulthard vem ali esperando para ver o que acontece. O Schumacher disse muito antes de começar o campeonato que esse Fórmula 1 2000 era o melhor carro Ferrari que ele tinha pilotado nesses 4 anos e meio que ele está na equipe italiana. Isso se confirmou, as 2 corridas, primeiras corridas do ano, provaram que o carro, além de rápido, é resistente, e isso proporcionou ao Schumacher 2 vitórias iniciais no campeonato. Quer dizer, ele parte para uma tentativa de uma 3ª vitória consecutiva. Já tem isso a seu favor psicologicamente. E a McLaren tem toda aquela necessidade, está mais do que na hora de reagir, mas toda aquela necessidade de começar a marcar pontos no campeonato, se é que o Häkkinen ainda sonha com o seu tricampeonato que ele queria tanto. É a 3ª pole no ano do Häkkinen e a 3ª consecutiva em Imola, mas ele não tem vitória aqui neste circuito. Aliás, desde os tempos de Senna, a McLaren só venceu aqui em 98, mas foi com David Coulthard e não com Mika Häkkinen. Aí vem eles para as posições definitivas no grid de largada. Häkkinen na pole position, Schumacher ao lado dele na primeira fila. A segunda fila com Coulthard e Rubens Barrichello. Mika Häkkinen fica parado bem exatamente aqui à frente de onde nós estamos. Schumacher um pouco mais atrás. Existe a possibilidade até de chuva. O tempo fechou, está encoberto. 60% de possibilidade de chuva durante a prova, que mudaria completamente, poderia mudar a história da prova. Aí o passeio da câmera no grid, os últimos carros vão se posicionando. Häkkinen na frente, ele e Schumacher. A Tamburello logo ali à frente. A primeira curva a ser tomada à esquerda, na sequência, nesta reta curva
que é o final da curta reta aqui dos boxes no circuito de Imola. Por fora, pela parte externa, agora por dentro, já que a curva é à esquerda, Mika Häkkinen. Última luz vermelha acesa, vamos para a largada. Schumacher vai forçar, Rubinho atrás dele. Sai Häkkinen, Rubinho tenta forçar, Rubinho vem por fora, mergulha lá por dentro, frente, lá vem Rubinho, vem Schumacher, tenta se posicionar bem, Rubinho ficou na parte ruim da pista. As Ferraris vão tentando tomar, Rubinho se recupera, vem por dentro na segunda perna. As Ferraris ocupando as posições de número 2 e 3, Häkkinen na frente, depois Schumacher, Rubinho, forçou Coulthard, fecha a porta Rubinho, mergulhou Villeneuve, depois vem frente sem Trulli, são os primeiros, Häkkinen, com Schumacher, com Rubinho, com Coulthard, Villeneuve, olha aí misturando, quase misturando tinta as duas Jordans, com Frampton e depois Trulli, logo atrás Irvine, depois de Irvine, Jason Button e depois Pedro Paulo Diniz. São as primeiras 10 posições na boa largada, na primeira volta do Grande Prêmio de San Marino em Imola, serão 61 voltas. Você vê Mika Häkkinen, Schumacher, Rubinho é o terceiro, dessa vez ele largou bem, ganhou uma posição. Coulthard aperta em cima dele, Coulthard é o quarto, Villeneuve é o quinto, Frentz é o sexto, Trulli é o sétimo, Irvine o oitavo, o nono Jason Button. Pedro Paulo Diniz não deu uma boa largada não. Você vai ver ali o Jason Button, depois o Mika Salo, depois vem o Zonta, inclusive ganhando posição em cima do Pedro Paulo Diniz, que largava em décimo. Pedro Paulo Diniz tem a 13ª posição. Häkkinen, Schumacher, Rubinho é o terceiro, Coulthard é o quarto, Villeneuve é o quinto, Trulli é o sexto, Frentz é o sétimo, Irvine é o oitavo, Ralf Schumacher o nono, Salo é o décimo, Verstappen 11º, Zonta 12º, Pedro Paulo 13º, De La Rosa 14º, Alesi 15º, são os 15 primeiros. Como eu esperava, realmente o Schumacher tinha todo aquele plano de partir para cima e atacar o Häkkinen logo na primeira curva, mas ele tracionou muito mal na largada. Ele acabou, inclusive, prejudicando o Rubinho, porque o Rubinho teve que dar espaço para ele, para o Schumacher, quando ele tentava, pelo menos, manter essa segunda posição. Você vai ver na largada aí que o Schumacher traciona mal, olha aí, então ele perde bastante, e mais tarde ele vai perder a posição, ele vai ocupar a posição que está com o Rubinho para impedir que o Häkkinen e o Coulthard também saíssem nas duas primeiras. Então vamos já mostrar a imagem da largada. Vamos tentar mostrar aí o replay da largada. Villeneuve é o quinto, Trulli é o sexto. Você está vendo a pressão de Coulthard em cima de Rubinho. Villeneuve, aí agora vamos para a largada. Olha só, veja que o Häkkinen jogou para dentro o Schumacher, o Coulthard, olha o Villeneuve lá pela grama. Aliás, Jaru, e olha como o Rubinho vai ter que dar espaço. O Schumacher que veio pela grama, o Villeneuve veio. O Rubinho segura, se posiciona ali ao lado do Coulthard, quase toca o roda. Teve a preferência, ficou na segunda perna da Villeneuve por dentro. E aí depois sustentou a terceira posição, que está difícil agora na reta dos boxes. O Rubinho, nitidamente, teve que dar espaço ao Schumacher para não perder a posição do Coulthard. Você vai vendo o Zonta aí na 12ª posição, Pedro Paulo Diniz em 13º. O Villeneuve muito bem na 5ª posição. Ele que largava em nono. O Ralf Schumacher meteu na grama por dentro, perdeu tração, distracionou ali. O Villeneuve veio com ação para ganhar a 5ª posição. Pedro Paulo Diniz, logo atrás dele, De La Rosa. Aí as últimas posições no grid. Para variar a última posição do argentino Mazzacani. Melhor volta de Schumacher, volta número 2. Schumacher virou 1:28.9. 1:29.0 de Mika Häkkinen. 1:30.5 de Barrichello, 1:30.5 de David Coulthard. Falando no Mazzacani, já está ele aí, fora da pista. Só dinheiro não resolve na Fórmula 1, né? Precisa ter um bom carro, mas precisa ter um mínimo de talento. Aí o Mazzacani, o argentino Mazzacani. Vamos pela volta de número 3. Vai voltar para a pista o Mazzacani. Olha só que situação complicada que ele fica, porque o Nick Heidfeld, que largou dos boxes, vem passando agora. É o último colocado com a Prost. 22º, agora 21º. A 22ª posição fica para o Mazzacani. Terceira volta já completada. Häkkinen abre um segundo para Schumacher, que já abre 6 segundos para Rubens Barrichello, que está meio segundo à frente do David Coulthard.
Pois Villeneuve, Trulli, Frentzen, Irvine, Ralf Schumacher, Salo, Verstappen, Zonta, Diniz, de la Rosa e Alesi, sempre os 15 primeiros. Olha como travou a roda ali o de la Rosa. Aí a repetição da largada. O Schumacher jogou para dentro, o Rubinho largou melhor que o Coulthard. Olha o Coulthard como... Aí que o Reginaldo se refere a esse ponto, ó. Ele deu uma segurada para dar preferência do Schumacher ali por dentro, controlou bem a presença do Coulthard. O Coulthard vai tentar uma ultrapassagem na freada, tentou mais à frente. Lá na freada, na sequência da Villeneuve. Na parte de subida do circuito. Três voltas completadas. A pressão de Irvine em cima do Frentzen. Trulli é o sexto, Frentzen é o sétimo, Irvine é o oitavo. Aí você vai conferir a classificação. Hakkinen, Schumacher um segundo e um atrás, a terceira posição. Ainda é de Rubens Barrichello. Os dois vão passando. Rubinho passando, trazendo o David Coulthard com ele. Villeneuve em quinto, Trulli em sexto. O Irvine já aparece ali. Olha só como travou o dianteiro esquerdo, perdeu, espalhou na curva, perdeu posições. O Frentzen perde posições, o Frentzen é para a 16ª posição. Com isso o Zonta é o 11º, Pedro Paulo Diniz é o 12º. Vai para o box o Frentzen, Villeneuve, Trulli, Irvine, Ralf Schumacher, Salo, Verstappen, Zonta e Diniz. Zonta é o 11º, Pedro Paulo Diniz é o 12º. Sai de baixo as confusões inéditas de uma família que é um escândalo. Hoje, depois do Fantástico. Repórter João Pedro Paes Leme se encontra aí pelos boxes buscando informações para trazer a você. Galvão, e o Frentzen acaba de abandonar a prova, curiosamente, a prova que é a sua 100ª na Fórmula 1. 100º grande prêmio do Frentzen, E onde ele marcou a primeira vitória da carreira. ele que tem a 5ª posição no campeonato, 4 pontos conquistados. Vinha aí na briga pela 3ª posição com Ralf Schumacher e com Rubens Barrichello. Vamos à classificação depois de 4 voltas. Agora já 5 voltas completadas por Mika Hakkinen. Só ele e Schumacher completando 5 voltas. Já saindo da Tamburello, passando pela Villeneuve. E agora vão para a freada, para contorno da Piratella à esquerda. A Tosa e depois a Piratella lá em cima. Aí os 6 primeiros colocados. Temos 5 voltas completadas. Rubinho tenta fugir ali da presença de Coulthard. Villeneuve vem logo atrás, Trulli, Irvine. São os 7 primeiros. Aí a 8ª posição de Ralf Schumacher, Mika Salo, Verstappen, Zonta e Pedro Paulo Diniz, todos eles contornando a Tosa. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Antártica deixa a festa do jeito que a gente gosta. Olha como o Schumacher vem voando por cima das zebras. Volta a fazer a volta mais rápida. 1:28.906. Tem carro ali da Minardi fora da pista. Mazzacane. Olha lá onde sai ali. Na freada entre a Villeneuve e a Tosa. No torno da variante baixa. Mika Hakkinen e o Schumacher vai para cima, hein? O Schumi vem para cima. A diferença aqui era de 1,5 segundos, caiu para 9 décimos. Lá vem o Schumi, vem o Coulthard para cima de Rubinho. 8 segundos e 9, a vantagem de Schumacher, que é o segundo, para Barrichello, que é o terceiro. Meio segundo atrás. Está ali o Coulthard na 4ª posição. O Rubinho dá toda a pinta de estar realmente com o carro mais pesado, mas isso pode não obrigatoriamente significar que ele faça um pit stop a menos. Na verdade, esse é o pit stop mais veloz, a entrada e saída do pit stop de Imola é o mais veloz de todo o campeonato mundial,
Então não há assim uma grande vantagem em se fazer um só. Você vê aí o Rubinho, de qualquer forma, segurando o Coulthard, eles estão virando na casa de 29, quando o Hakkinen e o Schumacher já viram em 28. Há muito tempo o Schumacher fez 28,9, 28,7 nessa última volta e o Hakkinen 28,9. 29,7 a melhor volta de Rubinho, 29,5 a melhor volta de Coulthard. E você vai de carona com Rubens Barrichello acelerando a Ferrari. Ele pode ter a intenção de fazer um pit stop a menos, mas isso certamente vai ser decidido durante a corrida, dependendo aí do consumo que ele tenha de pneu. Galvão. Liga, João Pedro. A divisão dos pneus entre as equipes e os pilotos ficou da seguinte maneira. Estão usando pneu macio, quase a maioria dos pilotos usam pneu macio. E Michael Schumacher, David Coulthard, Rubinho Barrichello, Pedro de la Rosa, Ricardo Zonta, Herbert Fisichella e Heidfeld usam o composto mais duro, que é o composto médio. As equipes vieram com o composto macio e médio, portanto o mais duro é o médio aqui. Rubinho e Schumacher usando médio. Esse é o momento em que o Jason Button era tocado, que saiu da pista, quando vimos lá, junto com o Mazzacane. Já era a repetição do que tinha acontecido antes. A vantagem cai de meio segundo de Barrichello para Coulthard. Você vê que nós já temos aí o Mazzacane, o Jason Button, o Genet e o Frentzen, que ficam fora da prova. O Rubinho tenta fugir da presença ali do David Coulthard. Hakkinen abre 1-1 para Schumacher, que tem 9 segundos e 7 de vantagem para Barrichello. 4 décimos de vantagem de Barrichello para Coulthard. Depois da quinta posição de Villeneuve, vem 3 segundos e 6 atrás do Coulthard. O Trulli, que é o sexto, 1 segundo e 3 atrás de Villeneuve. Zonta tem a 11ª posição e Pedro Paul Diniz em 12º. Aí Hakkinen completa mais uma volta. Schumacher passa em segundo, só os dois completaram a volta de número 8. Só agora vão passar Rubens Barrichello e David Coulthard. Passa Barrichello, passa também Coulthard. Villeneuve também completa a volta. Trulli e Irvine, os 7 primeiros. Ralf Schumacher é o 8º. Mika Salo é o 9º. Verstappen é o 10º. Zonta o 11º. Diniz o 12º. Zonta fez a melhor volta dele na prova agora. 1:30.7. Pedro Paul Diniz também virou 1:30.7. A diferença entre os dois é de 8 décimos. Zonta, que é o 11º, e Diniz, que é o 12º. Vai tentando abrir de novo o Mika Hakkinen, e continua a pressão ali do Coulthard em cima do Rubinho. O Hakkinen está muito rápido no primeiro trecho da pista e no último. Ele só perde do Schumacher no trecho intermediário. Tanto que a melhor volta do Hakkinen na prova, você viu agora há pouco, 1:28.542, e a volta ideal de todas as melhores parciais seria 1:28.343. Essa volta ideal tem as duas, tem a primeira e a terceira parciais do Hakkinen, e a do meio é do Schumacher. Você viu ali o contorno da Aqua Minerale, foram para a variante alta. Aí vem eles para a Rivasa, contornando a Rivasa. E vão para a variante baixa, que traz para a reta dos boxes. Já completaram a volta Hakkinen e Schumacher. 28:2 para Hakkinen, 28:5 para Schumacher. A diferença volta a ser de 1,5 segundos. Rubens Barrichello, 29:5, a melhor volta dele, Barrichello. Contra 29:7, inverteram agora as voltas. Rubens Barrichello e David Coulthard. Hakkinen é o primeiro, Schumacher é o segundo, Rubinho é o terceiro, Coulthard é o quarto. Sempre Villeneuve em quinto, controle em sexto. Zonta fez essa volta em 1:30.9. Pedro Paulo Diniz, 1:30.7. Pedro Paulo Diniz encosta no Zonta, olha os dois passando aí. Depois você tem De La Rosa e Alesi. Balança a frente ali o De La Rosa. Com a Eros, vem atrás o Alesi com a Prost. Logo atrás do Alesi aparece o Wurz com a outra Benetton. Aí De La Rosa e Alesi. E vamos à informação no box, João Pedro Paes Leme.
Galvão, o problema com o Frentzen foi câmbio. Ele teve um problema de câmbio e me disse agora que está voltando para casa imediatamente porque a mulher dele a qualquer momento vai ter um filho. Ela está grávida de 9 meses e a qualquer momento vai nascer o bebê, que é um homem. Boa sorte então para a família Frentzen. Depois de 10 voltas, Häkkinen passando. 1,6 de vantagem para Schumacher. Ali o Mazzacane na frente do Häkkinen e do Schumacher. Barrichello 29,5. Coulthard 29,3. Essa última volta, a volta de número 10. Vamos ver o Häkkinen se perde tempo aí. Pedro Paulo Diniz. E aí o Alesi vindo para cima do De La Rosa. Na força do motor Peugeot, fazendo a ultrapassagem. Em cima do De La Rosa. Mazzacane abre espaço ali. Tanto para Mika Häkkinen quanto para Schumacher. Eles vão na parte de descida do circuito. Parte oposta daqui da reta dos boxes. Carros fora da pista depois de 10 voltas. Jenson Button, Genet e Frentzen. Que fritada de pneu do Zonta ali. Com isso o Pedro Paulo Diniz tenta se aproximar um pouco mais. 8 décimos era a diferença entre os dois. Volta de número 11. Um total de 61 voltas. Grande Prêmio de San Marino, circuito de Imola. A terceira da Fórmula 1 2000. Você viu quanto espaço ali entre a passada de Schumacher, passagem do Schumacher e a presença do Rubinho. E o Coulthard que não dá descanso para Barrichello. Vai contornando a Rivazza. Aí o Zonta forçando a barra para cima do Verstappen, fazendo a ultrapassagem para ocupar a 10ª posição, Ricardo Zonta. Tenta fugir Mika Häkkinen, acompanha Schumacher. Pedro Paulo Diniz também passou pelo Verstappen. Aí os 6 primeiros colocados. Depois de 11 voltas. 1,3 a diferença de Häkkinen para Schumacher. Aí o Mazzacane, você vai vendo. Chegando no box o Verstappen. Perdeu as posições ali. Para Zonta, para Diniz, para Alesi, para De La Rosa. Complicada a situação de Rubinho, bota muita pressão David Coulthard. E Verstappen está no box. Volta de número 12. É de muito tempo a TV italiana mostrando aí Verstappen no box. Tem problemas, além de uma simples troca de pneus. E a corrida vai comendo solto. A TV italiana fica mostrando aí o Verstappen no box. Jos Verstappen. Muito bem. E olha só o Pedro Paulo Diniz, que já tem o Alesi ali atrás dele. Faz uma boa corrida de recuperação o Alesi. Diniz virou agora 32,4, fez uma volta muito ruim. O Alesi virou um 30,6 e encostou nele. E a diferença que era de 0,8 do Zonta para o Pedro Paulo passou para 1,9. E Häkkinen vai fugindo ali do Schumacher. E Schumacher cada vez abrindo mais em relação a Rubens Barrichello, que é o terceiro colocado. E acelera fundo o Häkkinen. Mas a melhor de todas as parciais, a parcial número 1, a primeira parte da pista, a melhor de todas até aqui, nessa volta do Häkkinen, 18.886. Só nessa primeira parte de volta ele já botou mais 2 décimos em cima do Schumacher. Todo mundo andando no ritmo mais forte nessa volta. Quem comanda o ritmo da prova, esse que você vê aí, Mika Häkkinen. Trazendo o Schumacher com ele. Schumacher usando a pista toda. Verstappen voltou, a TV mostrou. 1 segundo e 7 a vantagem de Häkkinen para Schumacher. Zonta até a 10ª posição, Diniz a 11ª. Häkkinen vem para completar mais uma volta, a volta de número 13. Aumentou a diferença em 2 décimos. Häkkinen virou 1,28,07, a melhor volta da prova. Schumacher virou 1,28,32. Barrichello ainda não passou.
Ele que é o terceiro colocado. Dá uma enorme distância. Passa Barrichello. Vira 1:29:2. Coulthard vira 1:29:1. Aí Villeneuve, Trulli, Irvine, Zonta e Diniz. Mika Häkkinen, aquilo que nós acabamos de falar, a volta mais rápida, número 13. 1:28:076. Tom Cruise em Missão Impossível, filme inédito. Amanhã em tela quente. Próxima etapa do campeonato daqui a 15 dias, 2 semanas, Silverstone. Grande Prêmio da Inglaterra. Será a quarta etapa da Fórmula 1 2000. E até os ingleses estão preocupados aí, porque nesta semana mesmo caiu neve na Inglaterra, nesta época do ano. E daqui a 15 dias, daqui a 14 dias tem a corrida lá. Vai fazer frio. Neve eu não sei, mas vai fazer muito frio. Temperatura hoje aqui, 15 graus, 16. Previsão de chuva para o final da prova. Possibilidade de chuva para o final da prova. Aí você vê como o Mika Häkkinen joga o carro em cima da zebra, pega a roda dianteira, joga o carro ali para fora, ele traz de volta. E o sufoco do Rubinho. Rubinho passando o sufoco com o Coulthard em cima dele. Häkkinen e Schumacher viraram ao mesmo tempo 28:1. Rubinho agora acaba de virar 29:3. Coulthard 29:2. Rubinho é sempre 1 segundo, 1 segundo e 2, 1 segundo e 3 mais lento que o Schumacher por volta. Daí a vantagem do Schumacher para Rubinho já está chegando a 17 segundos. É muito mais difícil dirigir assim. Você tem que se posicionar bem na pista, fechar a porta, mudar o traçado, evitar dar alguma chance de ultrapassagem para quem vem pressionando ali atrás. No caso, o Coulthard. Na Fórmula 3 inglesa, em 91, era assim os dois. Era essa disputa durante o campeonato todo. E o Rubinho acabou sendo campeão e o Coulthard foi vice-campeão. Depois eles voltaram a se encontrar na Fórmula 3000, mas nenhum com carro competitivo. E o Coulthard tem carro competitivo na Fórmula 1 há muito mais tempo. O Rubinho está no seu primeiro ano realmente com um carro em que ele possa lutar por posições assim. Rubens Barrichello é o terceiro, Coulthard é o quarto. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Postos Ipiranga, aqui tem muito mais para você. A menor volta de Barrichello, 29:2, a de Coulthard 29:1, a última 29:3 para Barrichello, 29:2 para David Coulthard. E vai para cima o Coulthard. Vem os dois fazendo a variante baixa, trazendo para a reta, fechando a volta. Aí nesse ponto. Já são 15 voltas completadas por Häkkinen, Schumacher, Barrichello e Coulthard. Barrichello e Coulthard rigorosamente iguais. 29:4 nessa volta. Outra vez o Rubinho foi 1 segundo e 1 mais lento que o Schumacher. Restando 47 voltas. Quinze voltas completadas, restando 47. Häkkinen, Schumacher, Barrichello, Coulthard, Villeneuve e Trulli. Ninguém ainda arma a parada de pneus. Os boxes estão tranquilos. Ali à frente dos boxes, as equipes dentro das garagens acompanhando a prova. Assim como você. E o He-Man também acompanha a prova, hein, Galvão? O He-Man? O Dolph Lundgren, aquele ator que interpretou o He-Man, e também o Ivan Drago, aquele no Rocky 4, aquele lutador que espancou o Rocky Balboa. Espancou o Rocky Balboa, mas perdeu no final. Acabou perdendo no fim. Rocky Balboa é imbatível. Verdade. Então ele esteve aqui, eu perguntei a ele quem é o He-Man aqui em Imola. Ele disse que normalmente, como ele é escandinavo, deveria torcer pelo Mika Häkkinen, que é finlandês. Mas como ele foi convidado pela Ferrari, o He-Man dele é o Schumacher. E aí você está vendo o Rubens Barrichello, sempre com o Coulthard por ali. Os dois vêm para completar mais uma volta. Häkkinen virou 1:27:8, Schumacher 1:27:9, Rubinho 1:28:9, Coulthard 1:29:0. É um ritmo sempre 1 segundo, 1 segundo e 1, 1 segundo e 2 mais lento por volta de Rubinho e Coulthard em relação a Häkkinen e Schumacher. Vamos ver se isso vai significar alguma estratégia diferente entre Schumacher e Rubens Barrichello. Nós vamos aí chegando
a 17 voltas no total de 62 voltas. Se forem 2 paradas, mais 3 voltas, 4 voltas, e eles podem começar já a buscar reabastecimento e troca de pneus. Para quem pretende fazer 2 paradas. Zonta tem um segundo e 4 de vantagem para Pedro Paulo Diniz. Virou 29,9 o Zonta, virou 29,3 Pedro Paulo Diniz. Que tinha o Alesi logo ali atrás dele, já abriu 2 segundos e 1 em relação ao Alesi. Nós vamos nos aproximando das 2h30 da tarde, aqui em Imola, na Itália, 9h30 da manhã, horário oficial do Brasil. E vamos já para 26 minutos de prova. 62 voltas, um limite de 2 horas. Quando eu falo limite de 2 horas, se vier chover, se o ritmo diminuir muito. Você está vendo aí o Herbert atrás do Burr. Burr é o 14º, o Herbert é o 15º. E a pressão do Trulli em cima do Villeneuve. Vai brigar pela 5ª posição. Lá vai o Trulli para cima do Villeneuve, contornando a Villeneuve. A curva que leva o nome de Gilles Villeneuve, o pai do Jacques Villeneuve que está aí. E o Irvine vem logo ali atrás. Atrás do Irvine o Ralf Schumacher. Teve a chance o Jarno Trulli em cima do Villeneuve. Não conseguiu a ultrapassagem. Interessante que a curva ganhou esse nome depois daquela pancada impressionante que o Villeneuve deu exatamente aí. Assim como a curva do Berger, ficou conhecido como curva do Berger, lá em Interlagos, depois de um acidente do Berger. A curva do Berger em Interlagos faz a reta, o S do Senna, o antigo Sol ao contrário para a reta oposta. A saída da curva do Sol ali à esquerda para a reta oposta, ali o Berger bateu. Aí o Villeneuve, atrás dele o Trulli, atrás de Trulli Irvine. O Villeneuve é o 5º, o Trulli é o 6º, o Irvine é o 7º. A vantagem de Hakkinen para Schumacher, 2 segundos e 6. E Schumacher já está 20 segundos, 20 cravados, à frente de Barrichello na 3ª posição. E o Coulthard vem 6 décimos atrás de Rubens Barrichello. É muito grande a diferença de Schumacher para Rubinho. Em 18 voltas, 20 segundos. Vamos ver se isso pode significar alguma coisa. Para quem vai fazer 2 pitstops, o momento da primeira parada aqui em Imola é sempre entre a 22ª e 25ª voltas. Nós acabamos de completar a 18ª. Aí você vai de carona com o Trulli. O motor Mugen Honda do Trulli contra o motor oficial da Honda na frente no carro da BAR. E aí o motor forte do Jaguar ali, de Irvine, logo atrás do carro de Trulli. E aí o motor BMW da Williams, de Ralf Schumacher, logo atrás do carro de Irvine. Um motor Mercedes na primeira posição, motor Ferrari na segunda, outro motor Ferrari na terceira, um motor Mercedes na 4ª posição, um motor Honda na 5ª posição, um motor Mugen Honda na 6ª posição, um motor Ford na 7ª posição, um motor BMW na 8ª posição. E depois se repetem Ferrari com Salo, Honda com Zonta, Ferrari com Pedro Paulo Diniz, Peugeot com o carro de Alesi. São os motores aí nas 12 primeiras posições. Mazzacane abre para Rubinho e para Coulthard. Rubinho vai se sustentando na 3ª posição. Hakkinen sempre mais rápido que Schumacher, já abre 3 segundos para Schumacher. Já são 25 segundos de Hakkinen, que é o primeiro, para Barrichello, que é o terceiro. E Rubinho tem sempre ali a presença incômoda do David Coulthard, muito próximo a ele. Alta de número 20. Alta de número 20, é hora das equipes se prepararem para a primeira troca de pneus. Primeiro reabastecimento e troca de pneus. Vamos ver quem vai primeiro. Aí desses 4 que brigam pela prova, quem realmente vem é Alesi, que estava na 12ª posição. Aí Jean Alesi, da equipe Peugeot Prost. Carro de Alain Prost com motor Peugeot. Aí voltando o Alesi. E olha só como o Hakkinen já abre do Schumacher. Já de 3 segundos a vantagem de Mika Hakkinen para Michael Schumacher.
Hakkinen não quer saber de parar, não. É a pista da McLaren, nessa fase inicial do campeonato, é a pista que mais favorece a potência e a elasticidade desse motor Mercedes-Benz, tanto que ficou com a pole nos últimos 3 anos o Hakkinen, e no ano passado também liderou a corrida até com tranquilidade, só não ganhou porque errou sozinho e bateu sozinho, dando a vitória de presente a Schumacher já quase no fim. 20 voltas completadas. Heidfeld, punição de 10 segundos. Pro Nick Heidfeld. Toma posição de 3 segundos. Carro número 15. Mas já vamos ver o motivo. Ele vai ter 10 segundos de stop and go. Vai entrar no box para 10 segundos. O incidente envolvendo o carro número 15 estava sob investigação dos comissários. E agora sai a punição para o carro de Heidfeld. Quer saber o horário? Olha. Às 9h30 da manhã estava sob investigação. Às 9h32, 2 minutos atrás, saiu a punição de uma parada obrigatória para o Heidfeld. 21 voltas completadas, total de 62 voltas. Hakkinen e Schumacher já completaram a volta número 21. Apenas os dois. 3 segundos e 3 a diferença, olha a confusão ali. Olha como vem o... Porque foi ficando o Irvine. O Irvine foi ficando. E aí a vantagem do Hakkinen. Como disse o Reginaldo, a pista realmente da McLaren. Aí o Alesi na pista. Nós temos 21 voltas completadas. Hakkinen, Schumacher, Barrichello, Coulthard, Villeneuve, Trulli, Ralf Schumacher. Irvine caiu para a 9ª posição. Zonta é o 10º, Diniz é o 11º. Zonta faz a melhor volta dele na prova, 1:29.3. Mas Pedro Paulo Diniz virou 1:29.1. Encosta mais. Os dois brasileiros vão brigar pela 10ª posição. Rubinho Barrichello sustenta aí, com dificuldade, a 3ª posição à frente de David Coulthard. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Nova S10 Diesel, melhor desempenho da categoria. Aí você vai vendo Rubinho e Coulthard. 22 voltas completadas. Em carro pro box. O Heidfeld. Ele tem que fazer a punição ali, agora é junto ali da equipe. Não pode aproveitar. Se ele tá cumprindo isso, não pode aproveitar para trocar pneu. Antes fazia lá na porta do box. Mas poderia eventualmente atrapalhar alguém que estivesse saindo. Então agora essa punição é cumprida ali na posição do carro na equipe. Só que não se pode mexer no carro. Então o Heidfeld parou ali por 10 segundos. Volta. Só que a reta acaba acarretando uma parada a mais. Porque é o tempo que normalmente um piloto utiliza para reabastecimento e troca de pneus. 22 voltas completadas, hein? Quem quiser fazer 2 paradas pode começar a se preparar agora. Ficando de olho em Hakkinen, Schumacher, Barrichello e Coulthard. O João Pedro Parente fica de olho aí nas equipes Ferrari e McLaren. Verstappen também toma uma punição. Verstappen toma aí a punição. O Verstappen, Galvão, foi por não ter atendido a bandeira azul. A bandeira azul agitada. Ele bloqueou uma ultrapassagem. O carro vinha em condições de ultrapassagem. Tomou a punição. Estão rigorosos os comissários. Exatamente esse o motivo. Ainda não está dito aqui qual foi o motivo do Heidfeld, mas provavelmente foi excesso de velocidade na saída dos boxes, já que ele largou dos boxes. Eu confirmo já essa informação. Aí o Verstappen, que já fez uma parada, teve problema, faz a segunda. Já estava uma volta atrás. Então já volta completamente fora da luta pelas posições intermediárias. Ali o Verstappen, o Rubinho vai segurando a 3ª posição. Completa mais uma volta, a volta de número 23.
Vem pela volta número 24, Hakkinen, Schumacher, Barrichello e Coulthard. Só os 4 primeiros. Nessa volta até o Rubinho ganhou aí um décimo, porque estava 0,5, foi para 0,6, ele virou 28.599, o Coulthard 28.682, mas ele está tendo que usar a pista toda, e já vai aí para o Trulli para o pit stop. O Trulli vai para os boxes, o Irvine também. O Ralf Schumacher vai passar a ser o 6º, o Mika Salo o 7º. O Diniz vai para a 8ª posição. E o Zonta vai para 9º. Pedro Paulo tinha feito a ultrapassagem em cima do Ricardo Zonta. Isso porque o Trulli parou. E também o Irvine. Você está vendo aí. A McLaren e o Irvine vai voltando à pista agora. Aí o Zonta. Olha como ele passa reto. Aí a ultrapassagem do Pedro Paulo. Errou a freada da variante. O Pedro Paulo contornou, fez a curva. E aí o Heidfeld, que já tinha tomado posição, abandona com o carro da Prost. Mais um a abandonar a prova. Frentzen, Genet, Jenson Button e agora Heidfeld. Vamos esperar a próxima volta, restando 38 voltas. 24 voltas completadas. Vai abrindo. Hakkinen para Schumacher, 3 segundos e 3 a vantagem. Eles vão aí no contorno da Tosa. E vem para a subida da Piratella. Tenta não perder contato Schumacher. Mazzacane vai para o box. Último box ali, juntinho da saída dos pits. A equipe Minardi e o Mazzacane. Na 17ª posição. Hakkinen é o primeiro, Schumacher é o segundo, Barrichello é o terceiro, Coulthard é o quarto. Villeneuve é o quinto, Ralf Schumacher é o sexto, Salo é o sétimo, Pedro Paulo Diniz é o oitavo, Ricardo Zonta é o nono. Trulli vem na 10ª, na rosa vem na 10ª posição. São os 10 primeiros colocados, depois de 24 voltas. Segue sendo de 3 segundos e 3 a vantagem de Hakkinen para Schumacher. 27 segundos e 2. A vantagem de Schumacher para Barrichello. E 7 décimos a vantagem de Barrichello para Coulthard. Galvão. João Pedro. A estratégia da Ferrari é sempre um mistério, mas agora chega uma informação aqui dos bastidores, dizendo que os dois, Rubinho e Schumacher, devem realmente parar 2 vezes. Portanto, a primeira parada está próxima. Ó, o Schumacher tem que parar logo, porque você vê que a traseira do carro ele já quase não segura. É, a McLaren está pronta ali, hein? 25 voltas completadas. Vamos ver se agora. Hakkinen, Schumacher, Barrichello e Coulthard. Coulthard vai pro box. David Coulthard dos 4 é o primeiro a parar. Com 25 voltas. Tinha 15 segundos de vantagem para Villeneuve. Vai voltando o Coulthard. 80 quilômetros o limite dele aí no box. Villeneuve é o quarto. O quinto é Ralf Schumacher. O sexto é Mika Salo. E o Pedro Paulo Diniz volta ali enroscado com o Coulthard. Pedro Paulo vai pro box. O Salo que vai passar ali enroscado com o Coulthard. Pedro Paulo Diniz vai pro box. Faz também sua primeira parada. Com isso o Ricardo Zonta passa a ser o oitavo. 8 segundos e meio de combustível para Pedro Paulo Diniz. Significando 2 paradas, uma parada a mais. Ele para depois de 25 voltas e vai fazer uma parada a mais. Aí o carro da Prost abandonando. Mika Hakkinen. 3 segundos e 7 a vantagem para Schumacher. E o Schumacher se especializou nisso. Nas últimas voltas antes da parada, é que ele foi um ritmo alucinante para ganhar tempo. Agora o Hakkinen virou 28,0, o Schumacher virou 27,6. Baixou 3 décimos a diferença. Barrichello ainda não passou na terceira posição. Você vê Pedro Paulo Diniz, que está ali à frente do Irvine, que está na frente do Wurz. Voltou em 11º Pedro Paulo. Pedro Paulo, Wurz e Irvine. E assim, Herbert, perdão. Galvão, e assim que o Schumacher parar, um dos mecânicos, o Máximo Trebe, vai estar duplamente preparado. Porque hoje de manhã ele foi meio atropelado pelo Schumacher num ensaio de um pouquinho de leve, né? Não, vamos ver já já. Você quer ver? Depois que tiver parado o Schumacher, nós vamos mostrar o que aconteceu de manhã no warm-up.
Schumacher passou um pouquinho do ponto. Nenhuma consequência. Depois até carinho do Schumacher com o mecânico. Mika Salo faz também sua troca de pneus. Hakkinen, Schumacher, Barrichello, Villeneuve. Ralf Schumacher é o quinto. O Coulthard vem na 7ª posição, ele que já fez uma parada. Aí vem Mika Hakkinen. Mika Hakkinen nos boxes, Schumacher também. Aí o trabalho da McLaren, o trabalho da Ferrari. Tá ali o Hakkinen, tá aí Schumacher. Vai voltando o Hakkinen. Cadê o Schumacher? Trabalha rápido aqui McLaren, mas é muito lento. 80 km por hora. Não parece nem corrida de automóvel. Vem lentos aí os dois no pit. Voltando os dois. Você tá vendo o Schumacher 9 segundos e 9 a parada. Rubens Barrichello segue na 3ª posição. O Hakkinen 7 segundos e 6. Hakkinen é o primeiro, Schumacher é o segundo. Barrichello é o terceiro. São os 3 primeiros colocados. Só que Hakkinen e Schumacher já pararam, Barrichello ainda não. Villeneuve é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto. Coulthard é o sexto. A 7ª posição. Ainda não apareceu, está aí a equipe pronta para a troca de Rubinho. Deve ser na próxima volta. Vamos já pela volta de número 28. Sempre Mika Hakkinen em primeiro. Schumacher em segundo, Barrichello em terceiro. Zonta é o 7º colocado. Ainda não parou o Zonta. Pedro Paulo Diniz é o 11º colocado e já parou. Não pararam Barrichello, Villeneuve, Ralf Schumacher, Ricardo Zonta, Wurz, Herbert, Fisichella. Só esses não pararam para nenhuma troca depois de 27 voltas. Lá vai Rubinho. Será que agora é pro box? Vamos ver agora. Direto pro box. Hakkinen primeiro, Barrichello em segundo. Por enquanto ele ainda é terceiro, Villeneuve ainda não passou. Trabalhando a equipe Ferrari. 7 segundos e 7 vai voltar Rubinho. Tem que ter calma aí para não passar o limite de 80 km. Aí o Rubinho deixando os boxes. No momento em que vai passando ali por ele, o Ralf Schumacher. Villeneuve é o terceiro, Ralf Schumacher é o quarto, Rubinho é o quinto. O Villeneuve parou, então o Ralf Schumacher é o quarto. O terceiro, Rubinho o quarto. Aí voltando Villeneuve. Faltando parar agora Ralf Schumacher, Ricardo Zonta, dos que estão nas 10 primeiras posições. Aí volta Rubens Barrichello logo atrás do Ralf Schumacher. E ele conseguiu o que queria, voltar na frente do Coulthard. Aí o retorno do Barrichello. Ralf Schumacher passando, o Rubinho vem ali e o Coulthard vem logo atrás. Conseguiu sustentar a posição Rubens Barrichello. E até com alguma vantagem, porque a sua troca foi muito boa, 7.7. A do Coulthard foi 9.7. É só esperar o Ralf Schumacher parar para reabastecimento, para o Barrichello voltar à terceira posição. Vamos pela volta de número 30. 29 voltas completadas, 33 restando. O Hakkinen já completando a volta número 30, teremos 32 voltas. Na sequência do Grande Prêmio de Imola, Hakkinen, Schumacher, Ralf Schumacher. Até agora, né? Porque já não é mais. Que vai parando o Ralf Schumacher. Rubens Barrichello é o terceiro, Coulthard é o quarto. São os 4 primeiros colocados. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Nokia, o mundo todo só fala nele. Olha o Ralf voltando ali logo atrás do Villeneuve. Ricardo Zonta vai parar finalmente. Hakkinen é o primeiro, Schumacher é o segundo, Barrichello é o terceiro, Coulthard é o quarto. O Villeneuve passando, ele é o quinto, Ralf Schumacher vem ali na 6ª posição. Saindo do seu pit stop. O Zonta vai ficar parado, trocando os pneus e reabastecendo.
Volta agora o Zonta. Depois dele tem Salo, tem Trulli, Irvine e Pedro Paulo Diniz. E depois da parada aumentou muito a vantagem, Reginaldo. Do Hakkinen para o Schumacher. Olha só a vantagem aí. 4 segundos e 6. Vantagem que era de 3 segundos e 7. 2.3 é o que a McLaren ganhou no pit stop. Pit stop do Hakkinen 7.6 e do Schumacher 9.9. Com isso, acabou se jogando fora um trabalho do Schumacher que é muito importante na corrida, porque se você conseguir que o piloto dê voltas excepcionais imediatamente antes e imediatamente depois do pit stop, é um ponto vital de um bom pit stop, de uma boa estratégia de corrida. Isso tudo é planejado muito antes, mas há muita troca de informações quando o momento da troca se aproxima, e é quando normalmente o Ross Brown fala para o Schumacher apertar o pé, e é o que ele consegue realmente, essa diferença, que quando volta à pista, aí aparece essa diferença. Ele tirou de novo, mas essa diferença, esse trabalho dele foi perdido na troca do pit stop. Com todos os primeiros colocados tendo feito uma parada após posições: Hakkinen, Schumacher, Barrichello, Coulthard, Villeneuve, Ralf Schumacher. São 6 primeiros. Você vai ver Mika Salo que vai aparecer na 7ª posição. Trulli é o 8º, Irvine é o 9º. Zonta é o 10º, Diniz o 11º, Wurz o 12º. São os 12 primeiros colocados. O Wurz ainda não parou. Ele, o Herbert que vem em 13º e o Fisichella que vem em 14º. E continua a briga de Rubinho com Coulthard desde o princípio da prova. É que o ritmo de Hakkinen e Schumacher realmente é muito mais forte que o ritmo de Barrichello e Coulthard. Hakkinen vai tentando os primeiros pontos do campeonato, o mesmo acontecendo com David Coulthard. Schumacher já tem 20 em 2 provas e Rubens Barrichello tem os 6 pontos conquistados no Grande Prêmio de Melbourne, a primeira etapa da Fórmula 1 2000. Reserve um lugar na sua cama. Amanhã, depois do Jornal da Globo, tem o programa do Jô. O Rubinho Galvão disse que foi realmente muito estranho o que aconteceu nesse fim de semana com o seu carro. Na sexta-feira o carro estava excepcional, aí a partir do sábado ele não conseguiu mais acertar o carro, não daria sequer para lutar por aquela 4ª posição no grid, que ele acabou conseguindo numa volta excepcional em que ele teve que arriscar muito mais, e também no warm-up não foi o que ele esperava, e é esse rendimento na corrida, com dificuldade segurando o Coulthard atrás, segurando realmente da forma como se pode chamar, no braço. Hakkinen, Schumacher, Barrichello, Coulthard, Villeneuve, Ralf Schumacher, Salo, Trulli, Irvine, Zonta, Diniz, Wurz, Herbert, Fisichella, De La Rosa. São os 15 primeiros, estão na prova ainda Mazzacani e Verstappen. 17 dos 22 que largaram. Daqui a 2 domingos, dia 23, as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone. E logo depois, em dia 26, vem chegando aí o segundo jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa Japão-Coreia. Copa de 2002, na estreia, o Brasil empatou na Colômbia 0-0 com a Colômbia. Dia 26 joga no Morumbi. Alô, você, torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, da Portuguesa. Você, brasileiro de São Paulo. Dia 26 é dia de lotar o Morumbi. Brasil e Equador. Segundo jogo da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa 2002, da Copa Japão-Coreia. Esquisito falar Copa Japão-Coreia, né? Copa da França, Copa da Alemanha, Copa dos Estados Unidos, Copa da Itália, Copa da Espanha, Copa Japão-Coreia. E é pertinho, viu? Tóquio fica pertinho de Seul. A gente ficar de um lado pro outro cada dia é pertinho. São algumas horas de avião. Villeneuve, logo atrás dele, Ralf Schumacher. Zonta tem a 10ª posição, Pedro Paulo Diniz é o 11º. Você se lembra que o Verstappen, da Arrows, recebeu bandeira azul por não ter permitido a ultrapassagem, por ter bloqueado a ultrapassagem de um carro mais rápido. Com certeza, olha, isso pode acontecer daqui a pouquinho para o outro piloto da Arrows, o Pedro de la Rosa, que segurou o Hakkinen uma enormidade. Mais de 2 voltas segurou o Hakkinen. Ele acabou de ser ultrapassado agora pelo Hakkinen. Na diferença de 4.8, baixou para 3,9. Esse é o momento da ultrapassagem, replay da ultrapassagem do Hakkinen em cima do De La Rosa. Agora vem chegando o Schumacher.
Vamos lá rodar aquele que eu dizia quando o Schumacher atropelou. O mecânico estavam prontos para simular uma troca de pneus. Vocês vão ver agora. O Schumacher entra nos boxes. Foi no warm-up pela manhã, que é o treino de aquecimento 4 horas antes da prova. Se tiver no ponto, me avise aí. O Schumacher entra muito forte e toca o mecânico. Por precaução, Galvão, o mecânico está usando 2 caneleiras como jogador de futebol. Sem surpresa é mais fácil, né? Quando rodar a gente volta a falar no assunto. Melhor volta para Schumacher e para Barrichello. Pedro Paulo Diniz vai para cima do Zonta. Se tocaram, eles já tinham se tocado no Grande Prêmio da Austrália, se tocaram agora de novo. No Grande Prêmio da Austrália ficou aquela coisa. O Pedro Paulo disse, não, eu vim por fora, o Zonta veio para cima de mim. Aí o Zonta disse, não, o Pedro Paulo veio, eu fiquei na minha linha. Agora o Pedro Paulo foi, tomou o X porque perdeu ali, espalhou na curva. Mas são amigos. Ficou tudo bem depois. No Grande Prêmio de Melbourne, ele volta a misturar ali as tintas dos carros. Hakkinen completa 34 voltas. 1:28.0. Schumacher vira 1:28.4, sem tráfego. Melhor para Hakkinen. Barrichello vira 1:28.9. Coulthard vira 1:28.8. Aí a briga visual. A diferença visual de Barrichello para Coulthard. Barrichello é o terceiro, Coulthard é o quarto. Villeneuve vem bem mais longe na 5ª posição. Já são 34 as voltas completadas. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Banco Real, cada vez melhor para você. Sete décimos a vantagem de Villeneuve para Ralf Schumacher. Villeneuve é o 5º, Ralf Schumacher é o 6º. Aí você vai vendo o Rubem Barrichello, aí o Villeneuve, Ralf Schumacher logo atrás. Assim que puder, eu gostaria de ver aqui aquilo que a gente chamou já. A forma como que o Schumacher entrou no box, no warm-up, no treino pela manhã. E acabou atingindo o mecânico. Villeneuve é o 5º, Ralf Schumacher é o 6º. Essa é a briga que você vai vendo aí. Vamos lá ver. O toque que o Schumacher deu no mecânico. Hoje pela... Olha só. Ele passou do ponto. Tudo bem com o mecânico ali, com o italiano. O Schumacher pede desculpas, faz sinal para ele. Olha só a repetição. Sorte que ele estava ali com o macaco ali para colocar embaixo do carro para subir o carro. Aí o carinho do Schumacher com o mecânico, a equipe que tanto gosta deste fantástico Schumacher. Michael Schumacher, que está na batalha lá, 4 segundos atrás do Mika Hakkinen. E o Rubinho continua na batalha com o Coulthard. É por isso que o João Pedro falou agora há pouco que o mecânico está usando caneleira na corrida. Pressão de Pedro Paulo Diniz em cima dos outros outra vez. Lá vem os dois, brigando pela 10ª posição. Já se acharam na pista. Logo na sequência aí, hein? Eles estão saindo da Tamburello. Vão para Villeneuve. Essa puxada agora para a direita. Aí agora a freada para Tosa. Pedro Paulo e Zonta. Logo atrás do Pedro Paulo está o Wurz. Aí agora, saindo da Villeneuve e vindo para Tosa. Hakkinen, Schumacher, Barrichello e Coulthard. Pedro Paulo ficou para trás ali, travou os pneus na freada da Tosa. Quando foi para a subida para Piratella, perdeu contato com o Zonta. Aí, ó, nesse ponto aí, ó. E olha, ele veio, travou o dianteiro esquerdo, deu uma espalhada na curva, perdeu contato e o Wurz chegou ali atrás. Durante todos os treinos, o Diniz sempre reclamou que os freios ficaram travando o tempo todo.
O Zonta é o 10º, Pedro Paulo Diniz é o 11º. Barrichello segue na luta ali na terceira posição. Sempre segurando no braço a terceira posição na luta contra o Coulthard. Cada vez mais longe de Hakkinen e de Schumacher. Hakkinen já leva 38 segundos e 4 de vantagem para Barrichello, que é o terceiro. E lá vem Diniz outra vez com o Zonta. Saindo da reta. E aí está pronta a equipe Benetton para Wurz ou Fisichella. É que os dois não pararam, amigos. Só os dois não pararam até agora. Vamos por uma parada só. Isso é ruim. Pode ser ruim aí para o Zonta e para Pedro Paulo Diniz. Agora sim contorna bem ali a tosa o Pedro Paulo. Enquanto isso vai lá fritando seus pneus o Herbert. O Zonta e Pedro Paulo. O Wurz logo ali atrás. Vamos ver quem para nessa volta, se é o Wurz ou se é o Fisichella. Essa luta vale a 10ª posição entre Ricardo Zonta e Pedro Paulo Diniz. Barrichello segue sempre 6 décimos à frente de Coulthard. E o Hakkinen agora 4 segundos e 7 na frente de Schumacher. Sai de baixo as confusões inéditas de uma família que é um escândalo. Hoje, depois do Fantástico. Na sequência, depois da Fórmula 1, você vem com todas as emoções do esporte espetacular. Balançou o Pedro Paulo. Zonta e Diniz. Dois brasileiros que vêm crescendo na expectativa de que o crescimento das equipes também possa favorecer o desempenho de cada um. Serão 17 corridas este ano. Esta é apenas a terceira etapa da Fórmula 1 2000. Hakkinen vira em 28,2. Olha o Schumi aí. Schumacher vira 27,4. Baixa a diferença para 4 segundos. Lá vem o Schumi. Barrichello vira 28,6. Na volta anterior, vamos ver agora. Ele vai completar a volta agora. Você viu que o Zonta saiu da pista ali, né? Na pressão do Pedro Paulo Diniz. Vamos ver agora. Olha o Zonta, perdeu a traseira do carro. Rodou. Deu ainda a sorte de não ficar na caixa de brita. Com isso o Pedro Paulo Diniz é o 10º colocado. O Wurz é o 11º. O Zonta pode recuperar essa posição porque vai para o box já já. O Wurz por uma parada. Hakkinen, última volta 28,2, Schumacher 27,4. Melhor volta de Schumacher, essa 27,4. E o Schumacher vem baixando. Outra vez parece que vai fazer volta mais rápida que o Hakkinen. 4 segundos a diferença na volta anterior. 38 voltas completadas. Muito instável ali o carro do Zonta agora. Você vê que ele toma uma volta do Schumacher. Milhões e milhões de brasileiros acompanhando a Fórmula 1 nesta manhã de domingo. Cada vez mais brasileiros em todo o Brasil chegando, acompanhando a prova. Tem 58 minutos de duração. Já são 39 voltas. Quando eles completarem a volta de número 40, teremos 22 voltas para o final. Wurz sai do seu pit stop. O Hakkinen virou 28,1. O Schumacher tinha feito uma melhor parcial, perdeu tempo na ultrapassagem em cima do Zonta, que balançou na frente dele. A diferença sobe para 4,8. Rubinho vem lutando sempre pela... Olha a briga do Rubinho com o Coulthard. Não há diferença, é no braço. Curva após curva, volta após volta. Rubinho é o terceiro, Coulthard é o quarto. Meio segundo a vantagem de Barrichello. Tirou 3 décimos agora o Coulthard. Se aproximou definitivamente o Coulthard. Olha a pressão que ele põe aí em cima do Rubinho. Contorno da Villeneuve e eles vêm para a tosa. Aí a subida da tosa, dá uma puxada para a direita. E vem o contorno da Piratella aí à esquerda. Aí contornando a Piratella. Vão para a chicane da água mineral. Fazendo o contorno
Lá vão eles para a variante alta. Daí resta o mergulho para Rivasa. Você vê que durante a volta toda, essa diferença vai diminuindo, aumentando, varia o tempo todo. Isso em função de características dos carros durante a volta nessa pista muito particular, em que o asfalto é bastante liso, o que resulta numa aderência muito baixa, o consumo de pneu é médio e o freio é muito solicitado. O problema é que, ó, olha o sono aí. Agora deu moda dormir no box, né? No Grande Prêmio do Brasil, mas o mecânico da Arrows também dormindo, vai ver que é o mesmo. Isso depende do volume de trabalho que eles tiveram. Muitos deles passam a noite refazendo um carro. Você viu que caiu ali do carro do Rubinho, mas provavelmente uma sobreviseira que ele tenha tirado, ou até que algum outro piloto tenha tirado e estivesse na pista. Que é o caso do De La Rosa, que está ali à frente deles para tomar uma volta. Hakkinen, Schumacher, Barrichello, Coulthard, Villeneuve, Ralf Schumacher, Salo, Trulli, Irvine, Diniz são os 10 primeiros. Zonta é o 11º. Você vê que Pedro Paulo Diniz vai abrindo para Mika Hakkinen. Toma uma volta Pedro Paulo Diniz, que é o 10º colocado. Para não complicar o Mika Hakkinen, abriu na reta ali para o Mika Hakkinen. Schumacher vem atrás. Olha o Schumi aí. 28-1 virou o Hakkinen, 27-1 virou Schumacher. 3-7 a diferença. No box Fisichella, que era o único que não tinha parado ainda. São 41 voltas completadas. Uma longa primeira parte do Fisichella. 3 segundos e 7 a diferença. Lá vem o Schumi. Vem de 2 vitórias consecutivas, tem 20 pontos. Fisichella tem 8 pontos, não está marcando pontos, está em 12º. Lá vem o Verstappen. Barrichello e Ralf Schumacher tem 6 pontos. O Verstappen acordou o mecânico. Barrichello está em 3º e o Ralf Schumacher é apenas o 6º. Agora o Rubinho está marcando, estaria marcando 4 pontos e o Ralf Schumacher apenas 1. Se a corrida terminasse agora, Rubinho iria para 10 pontos, Mika Hakkinen também. Schumacher teria 26 contra 10 pontos de Rubinho e 10 pontos de Mika Hakkinen. Aí Rubinho tentando fugir do Coulthard. Schumacher tentando melhorar. E vem tirando. 27-7 virou Hakkinen. 27-4 virou Schumacher. Lá vem o Schumi para cima do Hakkinen. Em relação ao campeonato, este já seria um grande resultado para o Schumacher. Mas Schumacher é Schumacher, todo mundo sabe disso. O alemão não se satisfaz com o 2º lugar. A cara dele ontem, ao admitir, inclusive, que tinha errado e por isso não tinha conseguido a pole position, era terrível. Olha só, diminuiu muito o ritmo ali o Hakkinen. Você viu que ele passou o Pedro Paulo Diniz faz tempo. E o Schumacher chegou agora, ele passou e não abriu em relação ao Pedro Paulo. Lenta essa volta do Hakkinen. Perdeu 3 segundos na primeira parcial. Algum problema com o Mika Hakkinen. Pode ter errado alguma coisa, atravessado numa curva. Olha o Schumi para cima do Pedro Paulo que abriu. A diferença ali de 3,4. Deve cair muito, hein? Deve cair muito. Chega aqui a informação que estaria saindo fumaça no motor do Hakkinen, que agora não deu para ver. Tô vendo é o Salo fazendo a sua segunda parada. Agora, perdeu muito tempo depois que ultrapassou o Pedro Paulo Diniz e o Mika Hakkinen. Ele se recupera na segunda parcial. 1 segundo em relação ao Schumacher. Foi quando o Schumacher teve que passar ali o Pedro Paulo. Olha só, Mika Hakkinen. 1,29,7. Schumacher 1,29,0. A diferença é de 2,6. Lá vem o Schumi. São os 2 primeiros colocados. Já não há ninguém entre eles. Volta a ter um ritmo normal ou tenta voltar a ter um ritmo normal. O Mika Hakkinen. Hakkinen é o primeiro, Schumacher é o segundo. Só os 2 completaram a volta número 43. Rubens Barrichello vem agora para completar a volta de número 43. Ele e o Coulthard, a diferença enorme de Hakkinen e Schumacher para Rubinho e Coulthard. Aí Rubinho, 43 voltas, traz o Coulthard com ele.
Villeneuve será o quinto colocado. Ralf Schumacher é o sexto, Salo saiu dos boxes. Trulli vai ser o sexto, Irvine o sétimo. Pedro Paulo Diniz tem a chance de ser aí o oitavo. Villeneuve vai para o boxe. A McLaren está preparada no boxe. Já vamos para 44 voltas. Aí Villeneuve. Nós anunciamos agora que ele vinha para a sua parada. Villeneuve para. É uma parada rápida. O cronômetro demorou demais para parar, erraram aí. Dá um show de erro na cronometragem da TV. Mika Häkkinen nos boxes. Responsabilidade dessa cronometragem da TV italiana e da FOA. Mika Häkkinen. Ele nos boxes. Schumacher é o primeiro. Aí o Mika. 8.3. Se é que dá para confiar, porque na parada anterior esqueceu de parar o cronômetro. Mika Häkkinen, Schumacher é o primeiro. Olha o Barrichello. Aí trabalhando a equipe Minardi. Mazzacane fazendo a parada. Schumacher é o primeiro, Häkkinen é o segundo, Barrichello é o terceiro, Coulthard é o quarto. Rubinho pega tráfego agora, hein? Ele pega o Mazzacane saindo dos boxes. Tem que ser esperto, não pode perder tempo. O Coulthard vem pra cima dele. Vem pra tentativa, a bandeira azul ali agitada por Mazzacane, os dois já passaram. Conseguiu resistir à pressão ali o Rubinho. Ele vai ter o Fisichella logo ali à frente. Contorna a Tosi e vai na subida para Piratella. Rubens Barrichello, que é o terceiro, trazendo o Coulthard com ele. Trulli vai para o box. Irvine também. Häkkinen, dos ponteiros, é o único que fez duas paradas. Schumacher é o primeiro. Häkkinen é o segundo. Schumacher já completou a volta de número 45. Virou 27,6. Agora que o Schumacher tem que ser rápido. Tentar recuperar o tempo ali em relação ao Mika Häkkinen, depois da parada do Mika Häkkinen, já que vai ter que parar o Schumacher. Olha essa briga curiosa aí, Trulli e Irvine, porque o Trulli conseguiu ganhar a posição nos boxes. Ele estava inclusive atrás do Irvine, saiu na frente, o Irvine saiu logo depois e estão brigando aí. Agora, pode ser até que para ter tentado sair na frente, o Trulli tenha ultrapassado a velocidade limite do boxe. Você viu ali que deu uma banada o Trulli, pneus ainda frios, o Irvine vai para cima. De La Rosa faz a sua segunda troca. Pedro Paulo Diniz também já foi para o boxe e já voltou. O Zonta fez apenas uma parada. Schumacher é o primeiro. Ele completa com 20 segundos e meio de vantagem para Mika Häkkinen. Serão suficientes para uma parada de Schumacher? Não dá essa impressão. Vamos ver. Schumacher virou 27,6. Vamos ver a volta seguinte, porque essa não vale, porque essa volta foi de 49,8. Está pronta ali a equipe Ferrari. Enquanto isso, o Ralf Schumacher dá a escapada de pista. Vamos lá na volta de número 47, aperta o pé o Schumi. Lá vem Schumacher. Ele virou um 27,4. Schumacher é o primeiro. Häkkinen é o segundo. Equipe McLaren pronta também para trocar o pneu de Coulthard. Aí o Villeneuve. Logo atrás o Schumacher para colocar uma volta no Villeneuve, que é o sexto colocado. O Zonta vai para a segunda parada. Aí vai parando o Ralf Schumacher. É bom para Zonta, é bom para Pedro Paulo Diniz. Schumacher vira 27,4. Häkkinen vira 28,4. Tirou um segundo. Olha só onde é que eles vão se enroscar. O Coulthard na frente do Rubinho. Coulthard recupera a posição em cima de Rubens Barrichello. Agora que o Rubinho vai ter que sair para cima de Coulthard. Invertidas as posições no box. O Rubinho foi terceiro a prova inteira. E agora o Coulthard é o terceiro, o Rubinho é o quarto.
O Rubinho tentou fazer com o Coulthard exatamente o que o Trulli fez com o Irvine, olha. Olha no replay, mas não dá. E quase toca, inclusive. O Rubinho entrou primeiro ali. A McLaren trabalhou mais rápido. E o Coulthard vai abrindo em relação ao Rubinho. Como ele vinha botando pressão, pode até abrir agora. E ter a terceira posição confirmada aí o Coulthard, deixando o Rubinho em quarto. Vamos ver o Schumacher. Você vai ficar de olho no Schumacher e eu vou ficar de olho na pista. 21 segundos e meio a vantagem na volta anterior. Agora, primeira parcial dos dois, igual. Aí o Ralf Schumacher abandonando a prova. Zonta vai ser o nono, Pedro Paulo Diniz o 10º. Coulthard aí o terceiro, Schumacher. Rubinho, perdão, na quarta posição. Vai ficando para trás. Vai abrindo o Coulthard. Isso mostra o trabalho que o Rubinho teve nas 46 voltas em que ele segurou o Coulthard atrás. O Coulthard com um carro, sem dúvida, muito mais rápido. E olha a diferença de um carro para o outro agora que o Coulthard não tem mais o Rubinho à frente. Schumacher virou 27,5. Hakkinen virou 27,6. 21,6 a diferença. E o Coulthard vai abrindo para o Rubinho. Vai tendo que se conformar com a quarta colocação, Rubens Barrichello. E a Ferrari são novamente... 47 voltas completadas. A Ferrari, Galvão, novamente preparada para uma parada. Schumacher vai para os boxes. Lá vem o Schumi. Você fica de olho no Schumacher, que eu fico de olho na pista. Por enquanto nada do Hakkinen. O Ron Dennis também está olhando. Esperando ver se o Hakkinen passa. Vai voltando o Schumacher. 6 segundos e 2. Ferrari volta a trabalhar rápido. Schumacher vem saindo dos boxes. O Hakkinen vem lá atrás. O Schumi vai ser primeiro. Schumacher volta na frente. Passa Schumacher. Cadê o Hakkinen? Agora vem Hakkinen. Schumacher arranca para a vitória. Para a loucura do torcedor italiano. Olha só onde se pode ganhar uma corrida. 6.2 o pit stop do Schumacher. Se ganha uma corrida no pit stop, mas se ganha uma corrida nas voltas anteriores do Schumacher, quando ele foi mais rápido que nunca, abrindo vantagem 3 voltas em cima do Hakkinen depois que o Hakkinen voltou. É grande a diferença de Schumacher. 48 voltas completadas, lá vem o Schumi, o torcedor italiano vai à loucura. Ele já pode ir para 30 pontos em 3 provas, 100% de aproveitamento. Schumacher é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Coulthard é o terceiro, Barrichello é o quarto, Villeneuve é o quinto, Mika Salo é o sexto, Trulli é o sétimo, Irvine é o oitavo, Pedro Paulo Diniz é o nono, Murs é o 10º, Zonta cai para a 14ª posição. 1:26.887 é a volta do Schumacher. Lá vem o Schumi pisando fundo. E olha só o Mika Salo ali para cima do Villeneuve. Passamos de 28 voltas, vamos lá. De 48 voltas, perdão. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Antártica, deixa a festa do jeito que a gente gosta. É complicada ali a situação de Villeneuve com a pressão de Mika Salo. Logo atrás está o Trulli, depois vem Irvine, depois Pedro Paulo Diniz. Confira aí. Schumacher, Hakkinen, Coulthard, Barrichello. Villeneuve e Mika Salo. São os 6 primeiros colocados. O Salo já tinha feito uma bela corrida na Austrália, foi desclassificada a Sauber por ter problemas aí na medição da asa dianteira. E depois a Sauber que não participou do Grande Prêmio do Brasil, você se lembra? Problema de fixação de aerofólio da asa. E a equipe Sauber retirou os carros de Salo e de Pedro Paulo Diniz. Schumacher virou 46,8, não vale que foi essa volta aqui de retorno dos boxes. Vale a volta de Hakkinen 28,1, o Coulthard 27,8 e o Rubinho 29,5. O Rubinho vai se contentando ali com a 4ª posição. E lá vem o Salo para cima do Villeneuve. Vamos lá para a volta de número 50.
518 milésimos a vantagem de Villeneuve para Salo. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Postos Ipiranga, aqui tem muito mais para você. Na sequência vamos ter o Esporte Espetacular, você vai conhecer a maior coleção de mini Ferraris do Brasil, de um torcedor da Ferrari de São Paulo. Você vai ver daqui a pouco, na sequência do Esporte Espetacular. Agora o Hakkinen se livra do tráfego, vamos ver exatamente se ele consegue ainda pressionar um pouquinho o Schumacher. Esse é um momento crítico da corrida, um momento em que a Ferrari pode até ter ganho essa corrida e ter superado aí o Hakkinen e a McLaren de uma forma que a McLaren não engoliria mais uma vez, sendo uma vitória estratégica. É muito difícil entender como isso acontece, mas a Ferrari dá um banho na McLaren e isso a gente costuma ver várias vezes no campeonato. É claro que precisa do piloto, precisa fazer com que ele ande muito rápido antes do pit stop e, como eu disse agora há pouco, também ande muito rápido na volta do pit stop. Tudo é muito planejado com antecedência, mas há aquela troca de informações quando o momento se aproxima. Por exemplo, analisar a posição em relação aos carros imediatamente à frente, saber se vai ter tráfego na volta. Olha aí, o De La Rosa passou do ponto. Saber se vai ter tráfego quando voltar. A equipe controlando o consumo de combustível, estado dos pneus, mas depende basicamente do piloto, como disse o Galvão, exige do Schumacher aquilo, ele vai lá e faz. Vai lá e tira aqueles segundos importantes que na volta, claro que também depende do trabalho do pit stop, que foi feito em 6.2 no caso do Schumacher, o melhor de toda a corrida. Você viu aí a hora que o De La Rosa perdeu o seu carro? Perdeu o controle da Arrows? Schumacher já completa 51 voltas, 11 para o final. Hakkinen passa 3 segundos e 6 atrás. Essa última volta Schumacher virou 28.0. Hakkinen virou um 27.9. Coulthard virou um 27.6. E Rubinho virando lento, virou um 34. Villeneuve é o quinto, Sala é o sexto, Trulli é o sétimo, ele vai no oitavo. Pedro Paulo Diniz o nono. Burz é o 10º. 11ª posição de Herbert. 12º Fisichella. 13º Zonta. Esses estão na prova. Depois De La Rosa abandonou. Em Mazzacane e Verstappen também. Bateu o bico do carro ali o De La Rosa. Foi para a caixa de brita e bateu o bico do carro. Você vê lá o Zonta, logo atrás dele o Mazzacane. O Zonta está uma volta atrás do líder, o Mazzacane 2 voltas. O Zonta é o 13º colocado. Mazzacane é o 14º. E aí sempre a pressão do Mika Salo em cima do Villeneuve. Essa briga vale a 5ª posição. Schumacher 1.28.6. Hakkinen 1.27.5. Lá vem o Hakkinen. Vem pra briga de novo, 2 segundos e meio. A diferença entre os dois. 52 voltas, 10 voltas para o final. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Nova S10 Diesel, melhor desempenho da categoria. Hakkinen na tentativa de aproximação e vem. E vem para cima do Schumacher. Essa volta é importante, a diferença era de 2 segundos, 564 milésimos. Menos de 10 voltas para o final. Hakkinen tenta a aproximação. Tenta recuperar agora o tempo que perdeu em 3 voltas velocíssimas que deu o Schumacher antes deles pararem nos boxes. Antes do Schumacher parar no box, depois que o Hakkinen tinha parado. 2 segundos e meio a diferença na volta anterior. Vamos ver agora. Aí o Schumacher na variante baixa. Traz o carro para a reta. 2 segundos 548 a diferença. Coulthard vem baixando o tempo, vem fugindo cada vez mais de Rubinho. Já abre 13 segundos para Rubens Barrichello. Aí Schumacher, a diferença 2.4. 1.27.5, Schumacher 1.27.3, Mika Hakkinen. Tem briga ainda. Restando 9 voltas. Aí o Schumi é o primeiro, o Hakkinen é o segundo. Ele já vem para colocar uma volta ali, o Schumacher. Em cima do Mika Salo, que é o 6º colocado. Estão brigando por posições ali. Salo, que é o 6º, e Villeneuve, que é o 5º colocado. Schumacher e Hakkinen já vem chegando.
Parece mais rápido nessa altura, Mika Häkkinen. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Nokia, o mundo todo só fala nele. Aí você vai vendo o Mika Häkkinen na tentativa de aproximação. Mais emoções da Fórmula 1. Dia 23, Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone. Sábado 22 tem os treinos. Domingo dia 23, sempre 9 da manhã, horário oficial do Brasil, horário de Brasília. As emoções do Grande Prêmio da Inglaterra. E logo depois, hein? No dia 26, na quarta seguinte, Brasil e Equador. Valendo pela segunda rodada das eliminatórias da Copa Coreia-Japão, Japão-Coreia, Copa de 2002. Tempo de Schumacher. Vamos lá. 1:27.3. Häkkinen, 1:27.7. Dá o troco, Schumi. Vai se aproximando ali de Mika Salo e de Villeneuve. Tem que negociar bem essas ultrapassagens. Olha como ele encurta o caminho. Joga por cima da zebra, vai-se embora o Schumi. Usa toda a pista. Já vai chegando ali no Mika Salo. As voltas de Schumacher e de Häkkinen. 28.6, 27.5. 27.5, 27.3. E agora 27.3 para Schumacher. 27.7. Schumacher já faz ali a ultrapassagem em cima do Mika Salo. Se deu bem o Villeneuve. O Salo tirou o pé. Deixou de atacar o Villeneuve. Villeneuve vai se sustentando na quinta posição. Ele vai agora abrir para o Schumacher. E o Schumacher vai abrindo para o Häkkinen. Vai tentando confirmar a terceira vitória consecutiva. Ontem tínhamos um Häkkinen eufórico, Reginaldo. Dizia isso no Jornal Nacional. Você que viu o Jornal Nacional se lembra? Häkkinen eufórico com a terceira pole position consecutiva. E um Schumacher com uma cara séria, feia, bravo. Ele dizia, espera, o dia amanhã vai ser longo. Acho que estava adivinhando que ele poderia comemorar a terceira vitória consecutiva. Mesmo durante aquela braveza toda com que ele falava do erro que ele tinha cometido, e por aquilo, segundo ele, a Ferrari não tinha ficado com a pole, mas mesmo assim ele anunciou, como se fosse uma ameaça mesmo. Amanhã o dia é outro, a corrida é uma história diferente, e aí está. Mas lá vem o Häkkinen também, hein? Vem o Häkkinen tirando. 7 voltas para o final. Schumacher, Häkkinen, Coulter e Barrichello. Villeneuve é o quinto, Salo é o sexto, Pedro Paulo Diniz é o nono. O Zonta é o 13º. A diferença de 2:7 caiu para 2:4. Vamos ver agora. É Häkkinen quem vem para cima de Villeneuve. Villeneuve vem sustentando a quinta posição, que é um ótimo resultado para a equipe BAR. O Villeneuve, que foi quarto colocado, fazendo os 3 pontos no Grande Prêmio do Brasil. Agora pode marcar mais 2 pontos aí, com uma quinta posição. Terminasse agora, iria para 30 pontos o Schumacher. Rubens Barrichello com 3 pontos e uma quarta posição, iria para 9 pontos. Fisichella não está marcando, o Ralf Schumacher está fora. O Mika Häkkinen iria para 6 pontos e o Coulter para 4 pontos. A Ferrari ficaria com 20, com 30. 9 pontos do Rubinho, 6 do Häkkinen e 4 do Coulter. Muita vantagem da Ferrari. Aumenta de novo o Schumi. 56 voltas completadas, eles vêm pela volta de número 57. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Banco Real, cada vez melhor para você. 27.3 para 27.7, 28 para 27.6, 26.9 para 27.8. Quando precisa ele vai buscar o tempo. 26.9 virou o Schumacher agora. Restando menos de 6 voltas. Vai ficar difícil essa parada para a McLaren. Se der Schumacher com Häkkinen em segundo, ele abrindo já 24 pontos em 3 corridas, fica difícil. Mas tem muito campeonato pela frente, apenas a terceira etapa da Fórmula 1 2000. Serão mais 14 corridas. Claro, você vai ver todas na Globo. Schumacher e Häkkinen. Barrichello não tem mais a menor possibilidade de acompanhar o Coulter.
Ele está 23 segundos atrás do Coulter. Coulter virou agora um 27,5, o Barrichello virou um 29,7. Ele é mais lento 7 décimos que o Trulli, que é o 7º colocado. Ele é mais lento que o Irvine. E essa altura ele é 1 segundo mais lento do que o 1 segundo e 2 mais lento que o Pedro Paulo Diniz, que vem na 9ª posição. Não tem rendimento mesmo a Ferrari de Barrichello. Schumacher 1,27,3. Olha o Hakkinen aí, 1,26,7. Melhor volta da prova para Mika Hakkinen. Volta de número 57, a melhor da prova. 2 segundos e 8, Reginaldo. Ele pode tirar, mas passar é outra história. São 5 voltas para o final. Primeiro ele tem que manter esse ritmo para conseguir encostar. Depois tentar a ultrapassagem num circuito como o de Imola e com Schumacher à frente, o que torna a tarefa muito difícil, Galvão. Daqui a pouco a sequência das emoções do esporte. Um esporte espetacular. E reserve um lugar na sua cama. Amanhã, depois do Jornal da Globo com Lídia Vitfib, tem o programa do jogo com o Jô Soares. O gordo agitando a sua madrugada. 2 segundos 935 a vantagem de Schumacher para Hakkinen. Hakkinen vem baixando. Virou 26,7 a volta anterior contra 27,3 a volta de Schumacher. O Jean Todt. A equipe Ferrari fica esperando. Você está vendo aí a equipe McLaren. Ron Dennis ao lado direito dele. Ali no comando da McLaren, o Mansur Ojé. Schumacher completa a volta. 1,26,7 o Schumacher. Melhor volta de Schumacher na prova. 1,26,6 o Hakkinen. Melhor volta da prova para Hakkinen. Os dois dão um show à parte. Lutaram por centésimos, por milésimos de segundo nos treinos ontem. E vão dando um show à parte. Volta mais rápido outra vez para Hakkinen. Schumacher é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Coulter é o terceiro, Barrichello é o quarto. Villeneuve é o quinto, Sala é o sexto, Trulli é o sétimo. Irvine é o oitavo, Diniz é o nono, Burz é o 10º. Herbert é o 11º, Fisichella 12º. Zonta 13º, Mazzacani 14º. Verstappen 15º. Os 15 que dos 22 começaram, 15 estão na prova. Você viu ali a aérea, figura constante assim, figura imponente, ela fica ali no box. Sempre dando muita força para o marido, Mika Hakkinen. A bela esposa do Mika Hakkinen. Olha o que tem de gente aqui em Imola, é brincadeira. Vai ser fácil para ir embora hoje também. O trânsito vai ser pequeno. Schumacher vem para completar 59 voltas. Lá vem o Schumi, passa a completa a volta. Vira 1,26,9. Hakkinen vira 1,26,8. 2 segundos e meio a vantagem. Restando 3 voltas. Só se tiver problema agora o Schumacher. Ele vai ter que andar forte. Fica no fio da navalha. Próximo ao erro. Mas o mesmo acontece ali atrás com o Mika Hakkinen. 3 voltas para o final. Só os dois completaram a volta de número 59. Coulter ainda não passou. Barrichello, que é o quarto, também não. Pedro Paulo Diniz é o nono. Zonta é o 13º. Galvão, só lembrando que essa seria, ou será, a 5ª vitória consecutiva da Ferrari. Lembrando que nos últimos 2 grandes prêmios de 99, ela também venceu com o Ed Irvine e depois com o Schumacher. Teve vitória do Mika aí para ser campeão, hein? Schumacher é o primeiro, Hakkinen é o segundo. Coulter vem em terceiro. Barrichello ainda não completou a volta de número 59. A diferença 2,6. Só agora passa Barrichello. Ele está 1 minuto e 19. Atrás do Schumacher, já o Schumacher, se tivesse mais um pouco de prova, o Schumacher se aproximaria para colocar uma volta no Rubinho. 2 voltas para o final, menos de 2 voltas. Lá vem o Schumi para mais uma vitória. Aí vai abandonando o Trulli. 2 voltas para o final.
Ele tinha a 7ª posição. Vai ganhar uma posição aí Pedro Paulo Diniz. Vai subir para a 8ª posição. Volta mais rápida do Hackney outra vez, 1:26:05. Schumacher virou 1:26:09. A diferença 2:1. Quando o Schumacher passar aqui, à frente dos boxes, teremos a volta final. E o Schumacher vem para a consagração de 3 vitórias consecutivas. Galvão. Tenta se aproximar lá. O Hackney do Schumacher. Vamos já para a volta final. Diga, João Pedro. Retificando aquela informação, o Schumacher venceu a penúltima prova. Obviamente o Mika Hakkinen venceu a última, mas seriam 4 vitórias nas últimas 5. Só uma vitória do Mika Hakkinen. Perfeito, João Pedro. Aí você vê o Mika Hakkinen. Aí o Schumacher passando. Aí vem ele. Para completar 61 voltas. Passa o Schumi. Lá vem o Hakkinen. Diferença cai. 27:4 a volta do Schumacher. 27:1 a volta do Hakkinen. É no visual. Mas vem para a vitória. Outra vez Schumacher para fazer vibrar muito o torcedor italiano. Aqui em Imola. Aí você vai vendo o Irvine passando. De volta para o Schumacher. No 2:06 a diferença. O Barrichello já está logo ali à frente do Schumacher. Aí vem o Schumi. A torcida fica toda de pé no circuito em Imola, no circuito Enzo Dino Ferrari. É a casa da Ferrari. E lá vem Schumacher para mais uma vitória. Ele poderia até ter se contentado com a 2ª posição. As bandeiras vermelhas da Ferrari começam a se agitar no circuito em Imola. Schumacher é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Coulthard é o terceiro, Barrichello é o quarto. Praticamente uma volta atrás do Schumacher. Vem no mergulho Schumacher. Lá vai ele para a Rivazza. Contorna a primeira perna. Vai para a segunda. Tem a variante baixa. Barrichello ali. Lá vem o Schumi. Vibração da torcida. Tudo o que ela queria. Vitória de Schumacher. Puxou para a esquerda. Puxou para a direita. Lá vem Schumacher. Lá vem bandeirada para ele. Michael Schumacher vence mais uma. A terceira seguida no ano. Schumacher e a Ferrari, festa do torcedor. Hakkinen é o segundo. Coulthard vai ser o terceiro. Barrichello tem a chance de ser o quarto. A vibração de Schumacher. 1h, 31 minutos, 39 segundos. A vitória de Schumacher, a média dos 200 km por hora. Schumacher o vencedor. Festa da Ferrari nesta tarde fria de domingo. Dezenas de milhares, centenas de milhares, diria eu, passando dos 100 mil. Presentes aqui ao circuito de Imola. Schumacher vence. Depois de 3 voltas infernais. Antes da segunda troca de pneus. E de um trabalho preciso da Ferrari nos boxes. Aí a festa de Schumacher. Vibra muito o Schumi. 30 pontos no campeonato. Contra 305 quilômetros, você viu o total da prova, 200 de média. 30 pontos contra 9 de Barrichello, 6 de Mika Hakkinen e 4 de David Coulthard. Já voltamos com o pódio. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Depois da Rede Globo, voltamos ao vivo. Imola depois da grande vitória da Ferrari. Schumacher o primeiro, Hakkinen o segundo, Coulthard em terceiro, esse é o pódio. Barrichello em quarto. Villeneuve em quinto, Salo em sexto, Irvine em sétimo, Pedro Paulo Diniz, 8ª posição. Wurz em nono, Herbert em décimo, Fisichella 11º, Zonta 12º, Mazzacane 13º e Verstappen na 14ª posição. Esses os que terminaram a prova. Aí a decepção do Mika Hakkinen. Schumacher vai para 30 pontos, olha o Schumi chegando ali. O Rubinho vai para 9 pontos em segundo, o Fisichella terá 8 pontos. O Mika Hakkinen 6 pontos, 4 pontos para o Coulthard, só que o Villeneuve ali vai para 5 pontos, depois o Coulthard com 4 pontos. E a festa de Schumacher, uma grande vitória do Schumacher, não foi na pista diretamente, mas 3 voltas foram suficientes para que ele tirasse a diferença.
O Hakkinen fez 3 poles no ano e não tem vitória ainda. Como engolir esta agora, é assim que ele esperava que a vitória fosse até fácil. Com a terceira que o Schumacher conquista neste ano, ele vai para 30 pontos contra 6 do Hakkinen, quer dizer, aumenta a diferença para 24. E é a 38ª vitória dele em 130 grandes prêmios. Ele marca exatamente, ele chega ao total agora de 600 pontos. Para você ter bem a ideia do que era isso, do que é isso, o Senna somou na carreira 614 com 41 vitórias. A Ferrari, sem dúvida, fez uma grande preparação para a temporada, reduzindo, principalmente no motor, reduzindo, olha aí, o fanatismo do torcedor. Esse é o torcedor ferrarista. Reduzindo o peso do seu motor de 114 para 100, sem prejudicar a potência e durabilidade. Para você ter uma ideia do que isso significa, o motor da Mercedes pesa 98, pesa até 2 quilos menos, mas já era, no ano passado, um dos mais leves da Fórmula 1. O passo principal que a Ferrari deu foi realmente no motor, e isso dá ao Schumacher, ele, um grande piloto que é capaz de seguir rigorosamente uma determinação, a necessidade que a equipe tem de fazer o que quiser, o que tiver que fazer naquele momento, só ele é capaz de fazer. E aí, mais uma grande vitória. Schumacher já vai para o alto do pódio. Vamos ter outra vez a execução do hino alemão para o Schumacher, e outra vez ele vai lá reger o hino italiano, como faz sempre quando se presta homenagem à Ferrari. Esse é o paddock, esse é o circo, ó. Aqui junto ao prédio estão os caminhões das equipes, depois os motorhomes, verdadeiros restaurantes, escritórios ambulantes. E aí o Schumacher, a alegria do Schumacher. Que momento especial. Vive o Schumacher completando 600 pontos, 38 vitórias. A alegria, a vibração do Schumacher. Mais uma vez ele vai para o alto do pódio. Aí o quartel-general da Ferrari aqui em Imola. Os 4 caminhões da equipe. É o circo que se movimenta, que se mexe pela Europa. Aqui tem realmente essa sensação do circo. Os caminhões que viajam juntos e vão a cada 15 dias para uma parada em um circuito. Schumacher, meu Deus. E a Ferrari, minha religião. Pegou leve ali o torcedor? Ferrari é meu Deus e o Schumacher é meu Deus e Ferrari minha religião. Aí a Ferrari esperando o pódio com Schumacher, Hakkinen e Coulthard. Barrichello segurou enquanto pôde no braço o Coulthard. A homenagem a Ayrton Senna, sempre marcando presença ainda no coração de todos os torcedores. Ali a alegria do Jean Todt, o francês, que dirige tecnicamente essa equipe italiana tão passional como teria que ser uma equipe italiana. O sangue latino realmente. Antigamente era o Jean Todt que subia ao pódio para receber o prêmio pela equipe. Agora é o Ross Brown, né? Acho que eles estão alternando, né? O Jean Todt que decidiu que o Ross Brown é que tem que ir buscar o prêmio. Olha lá o Jean Todt, lá junto aos mecânicos. Ele que é o chefão. Você viu agora há pouco a imagem ali do Schumacher saindo, vibrando. O Pedro Paulo Diniz estava lá também na pesagem. Ele que chegou em 8º. O Zonta que chegou em 13º. O Rubinho que chegou na 4ª posição. Ali falando em relação ao coração, que tinha Maradona e agora é você, de Nápoles. Schumacher, nós tínhamos Maradona no coração e agora é você. Aí a repetição da largada. O Rubinho largou bem aí, permitiu que o Schumacher fosse por dentro. Outra vez a repetição, o Schumacher jogando ali para cima do Mika Hakkinen. Olha o Ralf como veio na grama e aí o Villeneuve aproveitou. Diga, João Pedro. Estamos aqui ao lado do Rubinho. Já eu vou chamar. Vai procurar uma posição melhor lá. O João Pedro, já vamos ao hino alemão. Segura aí, João Pedro, vamos lá. Ao hino da Alemanha, vitória de Schumacher, 38ª.
no Chume, em Imola, terra da Ferrari. Pertinho de Maranello. Aí a emoção de Jean Todt. E o hino italiano. A galera faz a festa. Será que o Schumacher está regendo o hino lá em cima? A televisão mostrar seria uma boa, né? TV italiana. Um beijo de Schumacher pra galera. A festa da Ferrari. Estou há 26 anos nessa brincadeira aqui de Fórmula 1. Nunca vi a torcida da Ferrari tão feliz. Galvão. Como nesse início de ano 2000. Festa de Schumacher. Diga lá, João Pedro. Aqui ao lado do Rubinho, saber a avaliação dele sobre essa corrida. Não foi muito legal. Eu durante o fim de semana inteiro fiquei lutando com um carro que eu não conseguia passar muito bem nas zebras. E tirei uma volta do bolso na classificação, um pouquinho de melhora, mas mesmo assim foi sempre muito difícil. Então eu tenho que checar para ver, porque o outro carro consegue ganhar a prova, então tem alguma coisa de errado comigo e com o carro. Então, de uma certa forma, eu vim segurando o Coulthard, mesmo assim tá difícil, me passou no pit stop. Foi uma pena, porque aquilo ali dava para ter segurado. Pela sua experiência, alguma coisa específica você já sentiu no carro que possa estar dando essa diferença de rendimento do Schumacher? Olha, o Schumacher está bem adaptado com tudo, então ele sabe muito bem aquilo que ele quer e vai atrás, as estratégias estão funcionando bem. Não acho que eu estou muito atrás na classificação, inclusive eu acho que a gente pode, uma hora ou outra eu vou conseguir estar na frente. O importante é saber o porquê da corrida, o porquê o setup não está tão bom. E agora, sobre o que aconteceu, tem problema no microfone, o que aconteceu exatamente dentro do box, a ultrapassagem? Eu entrei junto com ele, não acredito que a minha parada foi muito ruim, mas eles conseguiram fazer uma melhor. Foi uma situação perigosa, mesmo porque poderia ter batido, foi uma pena. Galvão. Aí a invasão, a torcida, você está revendo as imagens, a chegada de Schumacher, a festa do pódio também, com Schumacher, com Häkkinen e com Coulthard. Schumacher 30 pontos, 9 pontos de Rubens Barrichello, 8 pontos de Fisichella, 6 pontos de Mika Häkkinen, 5 pontos de Villeneuve, depois 4 de Schumacher. A próxima etapa daqui a 15 dias. Levanta a cabeça, Rubinho, vamos lá. Ânimo, pra cima deles. Ânimo e braço forte. Cabeça firme, braço forte e pé pesado. Na próxima corrida, no Grande Prêmio em Silverstone, daqui a 15 dias. Você está revendo a largada, na sequência, mais automobilismo para você. Você vai ver como nasce um Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro, a mais veloz, que começa no próximo mês. Matéria especial agora no Esporte Espetacular. Você vai ver como nasce um Stock Car, que a Globo vai mostrar para você em matérias especiais. Todo o Campeonato Brasileiro, estrelas como Chico Serra, Hugo Hoffmann, Paulo Gomes, Xande Negrão, Jardim, Carlos Alves, grandes estrelas, na sequência, no Esporte Espetacular. Daqui a 15 dias, Grande Prêmio da Inglaterra, Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil.